Bem, começou a gravação. Boa noite a todo mundo que está aqui presente. Mais uma noite, mais um encontro, né, no formato de webinário do projeto. E aí, antes de passar para a nossa mediadora e agente cultural Débora, que vai apresentar a nossa convidada de hoje, eu vou me apresentar novamente, né, faz parte dos protocolos, e apresentar também o projeto, tá certo? Então, vamos lá. Eu sou a Janaína Porto Sobreira. é, a minha formação é em História, eu sou historiadora, sou professora de História, tá? E esse projeto, ele nasceu de uma velha inquietação que eu tinha a respeito da produção literária aqui de mulheres, né? Então, eu sempre observava uma produção significativa, né, nos estudos do pessoal da área de história, da área das letras, de uma produção mais ali no final do século XIX, início do século XX, e aí eu sempre ficava me perguntando quem eram as mulheres que estavam escrevendo ali décadas depois até hoje, né? Então, eu inscrevi o projeto no edital de cultura Paulo Gustavo, que foi lançado no segundo semestre de 2023, né? E tive a sorte e o prazer, sorte não, porque foi um projeto pensado, foi articulado, né? Mas eu tive o grande, imenso prazer, a imensa felicidade de ser contemplada. O projeto foi contemplado na categoria de incentivo cultural à literatura, livro e leitura. Então, fiquei enormemente feliz. E o projeto, então, tenta não, está fazendo, eu tenho que me corrigir, né? Está fazendo uma catalogação de escritoras atualmente aqui no estado do Rio Grande do Norte, e junto comigo eu tenho mais três agentes culturais que estão aqui hoje, que é a Ana Paula, a Débora e a Lívia, né? Então, nós quatro estamos fazendo esse trabalho de procurar, de buscar quem são essas mulheres que estão escrevendo literatura hoje, tá? E a partir dessas produções, desses resultados, vamos disponibilizar, né, no site, os resultados dessa pesquisa, bem como esses webinários que estão sendo gravados, né, para quem não pôde aparecer por algum motivo, e também materiais de cunho didático para os profissionais da educação, né? É, e, além disso, teremos a partir de novembro agora a realização de oficinas presenciais em três cidades de regiões que não são a capital, que não é, né, aqui da capital e região metropolitana. É importante isso também, interiorizar, né, o projeto o máximo possível. E teremos em dezembro o encerramento do projeto, junto com o lançamento da nossa cartilha didática, que vai ocorrer em Natal, né? Então, tudo está se encaminhando, estamos na reta final de seleção dessas autoras, né? E o projeto conta, então, com o apoio do Ministério da Cultura, que, por sua vez, né, apoiou os estados e municípios através da Lei Paulo Gustavo e a Fundação José Augusto, assim como o Estado do Rio Grande do Norte, da Secretaria de Cultura, né? Então, sejam bem-vindas novamente, tá? E antes de passar a vez para a Débora, eu queria agradecer pela presença, né, gente, fugiu a palavra agora, pelo interesse também de estar aqui conosco nesta noite de hoje, e dizer que eu sempre olho, né, os resultados das inscrições para saber mais ou menos o perfil do pessoal que está se inscrevendo, e assim como nos nossos outros encontros, a gente tem mais ou menos o seguinte: a grande maioria dos interessados e dos participantes são de professores, né? Em segundo lugar, a gente tem duas categorias aí meio empatadas, que são de leitores, né? E também de quem produz literatura, tá? Autoras, autores, e depois estudantes, né? Enfim. Então, eu acho que isso é muito sintomático, né, em relação aos objetivos desse projeto como um todo, né, que é, além de lançar informações a respeito de quem escreve literatura, né, as mulheres que estão escrevendo, que estão ativas,
é também de dar suporte e apoio a quem está pesquisando sobre escrita literária feminina, a quem está em sala de aula, inclusive em pós-graduação. Então, o site e o material didático vão ficar disponíveis aí para todo mundo que quiser acessar e saber um pouquinho mais do perfil, né, literário aqui do Rio Grande do Norte em relação às mulheres que estão produzindo. Então, é isso. Eu vou passar agora a fala para a Débora, lembrando que a gente tem aí a disponibilidade no final de quem quiser fazer pergunta, quem quiser comentar alguma coisa, por favor, fique à vontade, é só se manifestar, tá bom? E o que mais? Acho que é só isso. É isso, meninas? Acho que é isso. Então, Débora, eu vou passar a palavra para você e bom webinário para todo mundo. Olá, pessoal. Boa noite. Jana, muito obrigada pela apresentação e pelo convite também. A Janaína me convidou para fazer parte desse projeto, porque eu tenho um amor e carinho gigantesco. Então, é muito uma alegria imensa, né, estar aqui com vocês hoje, compartilhando um pouquinho sobre os nossos dados apurados, os frutos da nossa pesquisa, mas também a troca e o encontro, né, com autoras, com mulheres que estão escrevendo. Eu sou, como Janaína já colocou, né, a nossa agente cultural aqui do Oeste Potiguar. Eu sou artista, também sou aí da mesma classe de Jana, né, que foi minha professora. Sou historiadora em formação, psicóloga, e aí também pesquiso literatura, trabalho com literatura. Logo, é muito caro para mim a produção e o que nós estamos construindo aqui, graças a vocês que estão participando, graças a vocês que estão aqui nesse momento, que estão seguindo nosso Instagram, por favor, @Mulheres em Cena no RN, como também as professoras, as jovens escritoras. Nós estamos aqui, esse trabalho é para vocês, né? Então, eu gostaria de agradecer a presença de vocês com o nosso momento e tudo que foi construído até agora. Eu vou falar um pouquinho de antemão os frutos, né, do nosso mapeamento aqui no Oeste Potiguar, que foram muito ricos. Nós tivemos aí, eu entrei em contato ao longo desses meses em que o projeto está em andamento, com 92 escritoras, dentre as quais 40 toparam participar do projeto, nos deram devolutivas. Algumas ainda estamos esperando alguma documentação, envio de foto, ou outro registro, que a gente está coletando também. E da apuração desses dados, nós tivemos aí os gêneros textuais mais proeminentes foram justamente a poesia e os contos. E destes, nós tivemos aí como temas mais proeminentes, talvez, que apareceram com mais frequência, foi sobre o existencialismo, né? O ser no mundo, sobre a desigualdade social e essas reflexões que essas mulheres trouxeram sobre esse ser e esse seu pertencimento no mundo tão desnivelado, né? Mas tudo isso colocado por um prisma, por um olhar sensível, um olhar intimista, que se tornou muito marcante. Outro dado pertinente, né, foi a idade das nossas autoras, a idade das nossas entrevistadas. A maioria dela estava ali na faixa etária de jovem, alguns estavam na faixa etária de jovem adulto, né? Mas em sua maioria estavam entre os seus 35 a mais de 60. Nós tivemos um número significativo de autoras mais 60, né? Mulheres maduras que estão escrevendo, e agora muitas delas, pela primeira vez, expondo suas falas, seus textos. Inclusive, o maior número de escritoras aqui no Oeste Potiguar que estão participando do projeto é na cidade de Mossoró. Nós tivemos aí o maior quantitativo de autoras, seguido de Areia Branca, tivemos aí um número também expressivo. E dentre estas, uma coisa que me marcou muito, e aí foi o que também
me atravessou na nossa fala, né, na minha primeira entrevista com a Itamara, que foi justamente sobre esse ser escritora, né, esse escrever. Muitas das mulheres que eu contatei, dessas 92 mulheres que eu contatei aqui no Oeste, as meninas também contataram um número similar nas suas devidas mesorregiões, muitas delas disseram, não, mas eu não sou escritora, eu não me considero escritora. Ah, mas eu posso participar? Eu não sei escrever, sabe? Eu escrevo, mas eu nunca publiquei nada. Será que eu sou escritora? Algumas trouxeram. Será que eu poderia estar participando? E a nossa resposta definitiva para todas essas que nos trouxeram foi sim, com certeza. Mas é um atravessamento muito recorrente que nós tivemos a respeito dessas falas. Isso chamou a atenção, isso nos provocou bastante. Também por conta disso, eu acredito que chegamos nesse momento, né, em trazer a nossa convidada, que trouxe uma fala que provocou bem em cima disso. Então, a Itamara, eu vou apresentar ela agora para vocês, que é açuense, né, aqui do nosso Vale do Açu. Itamara Patrícia de Souza Almeida, ela é professora, é doutora em letras pelo UFPB, é feminista e escritora, autora aí dos livros Vizinhas, Pequenos Contos de Rosas e Outros Espinhos, e do livro Corpo Cidade, onde ela vem escrevendo aí em suas obras sobre desde o cotidiano feminino, opressão, mas também sobre essa condição de ser, né? Condição inclusive de ser mulher. Então, sem mais delongas, eu vou passar aqui a palavra para a Itamara, já agradecendo bastante ela ter aceitado o nosso convite, com tanta animação, estar aqui conosco hoje, assim como a vocês que estão aqui assistindo. Vamos ter esse momento aqui rico. E, Itamara, muito obrigada mais uma vez. A fala é sua. Então, primeiro, boa noite a todas que estão aqui. Eu gostaria de agradecer imensamente o convite, me sinto muito honrada e quero dizer que em todo esse processo de diálogo com a Débora, especificamente, eu me senti muito confortável em poder dialogar, né, sobre essa grande problemática que é a gente dizer que, as mulheres dizerem que são escritoras, né, as mulheres terem essa coragem, ou terem essa autoestima mesmo para dizerem que são escritoras. Eu sou daqui de Sul, sou Itamara, acho que as pessoas que me conhecem como escritora, como professora, como feminista, né, como militante feminista, vamos chamar de Itamara, mas eu sou aqui de um bairro bem periférico da minha cidade, e se você chegar lá perguntando quem é Itamara, ninguém vai saber. Vou perguntar, é pretinha, filha de Damiana, então, eu sou preta para minha comunidade, né, para o meu bairro, mas me torno Itamara na universidade. Então, eu terminei letras aqui mesmo na UERN, depois fui para a UEPB, estudar literatura também, sempre optei por literaturas muito mais à margem, né? Então, aqui eu estudei literatura popular, cordel, especificamente o Antônio Francisco na época. Depois eu vou para a literatura produzida por mulheres nas periferias. E então eu termino agora o doutorado com um trabalho sobre slam de poesia, que inclusive eu estive em Natal, em Recife, no Ceará, eu estive em todos os estados, em quase todos os estados que tem slam do Rio, do Nordeste, né? E a minha pesquisa, então, é um recorte aí do slam das Minas de Pernambuco, porque elas têm uma organização um pouco mais sistematizada nesse processo de slam produzidos no território nordestino, e a gente estava ali voltando da pandemia nesse processo, né?
Eu acho que a gente pode pensar um pouquinho esse lugar da literatura na minha vida como sempre tendo sido pesquisadora, né? Eu vou para a literatura porque eu sempre fui leitora, desde muito pequena, desde muito criança, e não porque a minha família tinha condições de me tornar uma pessoa leitora, mas porque eu lembro que quando eu estudava no ensino infantil, eu recebi do governo do estado, assim como todos os alunos, todas as alunas, recebemos nas nossas escolas uma coleção chamada Literatura em Minha Casa. E aí nessa coleção tinha Arca de Noé, tinha os livros de Ferreira Goulart, tinha Clarice Lispector, tinha vários livros compactados, eram 6 livros em uma edição, depois 6 livros em outra edição, e foi aí que se deu o primeiro contato com o objeto livro, porque causos, histórias, cordel, esse tipo de contato com outras formas de literatura, inclusive, eu sempre tive, a minha família sempre teve essa coisa de contar histórias de Camões, de contar histórias de Lampião, de sentar para poder contar esses causos. E a gente só vai entendendo que isso também é uma forma, né, de entender a literatura depois de um tempo. Inclusive, eu, no doutorado, eu estudo a oralidade, né? Não necessariamente o texto escrito como objeto livro. E aí, depois que eu saio do ensino infantil, eu sou da zona rural, na verdade, minha família mora toda no bairro, num bairro específico daqui, que é um bairro periférico, mas a minha mãe vai para a zona rural porque ela casa com uma pessoa de lá, que é o meu padrasto, e meu padrasto costumava ler, ele não estudou, mas ele costumava ler para a gente uma mesma história, que era a rã e o sapo, acho que era uma coisa assim, que tinha num livro didático, ele lia direto, assim, para a gente, ele só sabia essa história e lia para a gente, e rezava o Pai Nosso, a Maria, essas coisas. Então, quando eu vou para a casa de minha avó, eu opto por morar com a minha avó morava muito próximo do CAIC. Vocês sabem o que é o CAIC, não é? Aquela estrutura do governo FHC, que é aquelas escolas grandonas que foram feitas em blocos. E a minha avó morava muito próximo do CAIC. E o CAIC tinha uma biblioteca maravilhosa. E minha avó, muitas galinhas. Então, eu não estudava lá, e aí a relação eu vou fazer agora, mas a merendeira morava do lado da casa de minha avó, então eu ia buscar o resto de merenda, com aqueles baldinhos de 3 litros de margarina, né, Primor, eu e minha prima optava por ir arranjar os paqueras, a gente já tinha uns 12 anos, assim, uns 11, 12 anos por aí, e eu optava em ir para a literatura, então eu descobri a literatura e eu descobri que eu poderia ler ali. Então, era o meu lugar. Era muito próximo da casa da minha avó, muito, muito, muito próximo. E eu ia buscar, eu estudava de manhã na zona rural, meu avô ia me buscar de bicicleta, voltava, e à tarde eu ia buscar a merenda, mas eu ia mais cedo para poder ficar na biblioteca. E aí eu comecei a ler como ninguém, com muita pouca idade, né? Eu precisava ir cedo para poder dar tempo de ler os livros enquanto não tocava, para poder depois ir juntados na merenda para levar para minha avó colocar para as galinhas dela. E nesse processo eu conheci pessoas muito importantes assim na minha vida. Com 10 anos, eu já estava na quinta série, agora é sexto ano, mas era quinta série. Com 10 anos, eu conheci uma professora da qual eu tenho muito orgulho de dizer que eu descobri que eu queria ser professora aos 10 anos. Então, eu queria ser professora aos 10 anos, porque eu queria ser parecida com ela, isso é uma coisa bem importante na minha trajetória. E também descobri, basicamente por essa idade, um rapaz chamado, na época, bibliotecário, chamado Raimundo, que era um senhor que gostava de ler filosofia. E como eu era uma leitora muito assídua na biblioteca, ele começou a me indicar livros. E, claro, começou a me indicar livros de filosofia. Então, muito cedo eu começo a ler os clássicos da filosofia, né? E foi muito ruim, assim, em algum nível, não foi algo muito bom para uma pessoa que queria se enclausurar do mundo.
Então, eu comecei a ler Nietzsche, eu comecei a ler Sartre, comecei a ler aos 12, 13, 14 anos, assim, a ler livros que não eram apropriados para a minha idade, eu acho. Eu tenho ciência disso. E depois eu comecei a ler literatura brasileira, em especial porque tem um professor que depois foi meu professor na universidade, o professor Milton Guilherme. Ele ficava na biblioteca e aí ele brincava com Raimundo e dizia assim, lê tal livro. Então eu comecei a ler aos 13 anos, mais ou menos, todos os livros de Machado de Assis. Todos. De conto a poemas. Todos os livros de Machado de Assis. Então, eu saio do CAIC, e eu já sabia, né, que eu queria ir para a literatura, queria estudar literatura, e eu sempre tive muita abertura dos meus professores para, ao invés de ficar na sala de aula, ficar na biblioteca. Eu estudei no CAIC por um tempo, e depois fui para uma outra escola pública aqui, chamada JK, que é Juscelino Kubitschek, e meu diretor novamente fazia a mesma coisa, me deixava ficar na biblioteca quando eu tinha pouco saco para ficar na sala de aula. E eu ficava até tarde, às vezes, limpando os livros, organizando as coisas, porque eu vinha para casa da minha avó andando, não era tão distante. E acho que foi nesse processo que eu fui me descobrindo uma leitora e que fui entendendo que eu gostaria de, talvez, escrever. Eu posso dizer que eu comecei a escrever muito cedo, mas eu comecei a publicar, apesar de muito nova ainda, comecei a publicar por acho que por uma iminente situação de morte, que foi a pandemia, né? Então, a pandemia nos colocou em uma situação da qual foi bem difícil. Eu acho que um pouquinho antes, eu vou para a universidade pensando nessa perspectiva das literaturas mais clássicas, afinal de contas, eu era leitora de autores brasileiros bem canônicos, né? Então, eu achava que na graduação eu iria ler Clarice Lispector, Ligia Fagundes Telles, Machado de Assis, José de Alencar, era esse povo. E eu realmente, a nossa grade, ao nosso... Não gostaria de chamar de grade, mas ainda é assim, né? A nossa grade curricular é muito fechada. E era basicamente isso mesmo que nós líamos. Eu tive a sorte de conhecer, de minha professora ter, na época, um projeto PIBIC, que a gente trabalhava com o Antônio Francisco. Então, eu opto, desde o início da minha carreira acadêmica, como pesquisadora, por literaturas consideradas de baixo, né? Por literaturas consideradas menores. Então, eu estudo cordel, como eu falei, depois eu opto por estudar, eu conheço por acaso, no final da graduação, de forma muito pontual, um autor chamado Ferrez. E eu lembro do nome do livro, porque eu tinha um grupo de amigas na universidade, como todo mundo tem, um grupinho, e a professora selecionou um livro para todo mundo fazer uma resenha. E o livro que a minha amiga pegou era o livro do Ferrez, que era Deus Foi Almoçar, era o livro mais recente do Ferrez. E eu peguei o livro da Lídia Fagundes Telles, que agora eu acho que é a Estrutura da Bolha de Sabão, se eu não me engano. E eu já tinha lido, então não queria ler aquele livro. Eu troquei com ela porque ela era evangélica, e ela não queria ler um livro chamado Deus Foi Almoçar. Então, nós trocamos o livro, e foi aí que eu me deparei com algo do qual me assustava, porque, ao mesmo tempo que me desafiava nesse lugar de entender a literatura que eu já lia, era muito canônica, né? Ao mesmo tempo que me fazia olhar para a minha própria realidade, olhar para o meu corpo, olhar para o meu lugar, olhar para o meu território, olhar para os meus amigos, olhar para a minha família, olhar para essas condições que eram muito similares e que também era a literatura. Então, eu passo, acho que 2 anos comprando e consumindo literatura produzida na periferia, que na dissertação eu vou chamar de literatura marginal periférica. Tem várias formas de nomear, mas alguns escritores e alguns teóricos da área iam chamar naquela época de literatura marginal periférica, e eu opto naquele momento por isso.
E só, novamente, né, passo esse tempo fazendo o mestrado. No entanto, havia, assim, acho que a mesma inquietação que vocês, que é essa inquietação de que aonde estão as mulheres? Aí eu comecei a ler Ferrez, comecei a ler Sacolinha, comecei a ler Sérgio Vaz, comecei a ler quem eu mais amo até hoje, que é o Marcelino Freire. Comecei a ler esses autores, mas eles eram homens. E eu queria saber onde estavam as mulheres que escreviam na periferia. E sim, aí eu fui atrás das mulheres que escreviam na periferia e elas existem, só que elas publicam bem menos, elas têm bem menos condições de publicar. O Ferrez lançou um selo, lançou uma editora. Então, é diferente para as mulheres como isso se dá. Mas aí eu opto por pesquisar e fazer uma dissertação sobre a Mariana Félix, que apesar de ser uma escritora da periferia, é uma escritora de São Paulo. E aí, quando eu vou para o doutorado, além desse recorte de gênero e de raça, é claro, são mulheres negras em especial, eu começo a pensar que a gente precisa sair desse eixo, né? Desse eixo São Paulo, Rio, porque aí a gente pode ter um olhar mais para esse local que é o nosso, que é esse nosso território, que dizem que é super estereotipado e que assim mesmo tem pessoas que produzem, por exemplo, slams da mesma forma, dos mesmos modos que se produz no sul. E na época era uma efervescência muito grande dos slams. E eu começo a pesquisar sobre os slams em território nordestino, e só mais para frente é que eu começo aí a afinar um pouquinho mais esse recorte de ser em Recife, né? Então, eu estudo sobre os slams das Minas em Recife, especificamente. Natal não tem um slam específico, na época, o de Ceará também estava desestruturado, e acho que um pouco da carreira acadêmica é isso. Acho que vocês vão precisar fazer alguma pergunta mais assim precisa para tirar mais coisas que não seja nesse campo de mim, para que a gente possa seguir o caminho. Vocês querem saber alguma coisa mais específica? Assim, acho que eu só falei muito mais de uma trajetória, talvez, e de uma escolha política, inconsciente, acadêmica, né, de pesquisa. E assim, Itamara, a gente estava conversando, né? E uma coisa que me chamou muita atenção, porque, inclusive na sua fala agora, né? Você nunca se distanciou da literatura, você conseguiu, né, traçar seu caminho sempre próximo dessa linguagem de ver o mundo, dessa forma de experienciar a vida, né? Você sempre esteve por ali, tanto que nas nossas primeiras conversas e também nessa entrevista você colocou que você se escreve escrevendo. Escrevendo. Como é o seu processo criativo quando ele se dá, né, nesse lugar que é também um exercício de resistência, mas também um exercício de existência? Eu acho que aí a gente entra nesses temas, por exemplo, de escrita, né? Eu sempre estive muito próximo da literatura porque foi minha opção de vida muito cedo. Eu sabia disso, os livros me tiraram de lugares muito, muito difíceis, de realidades muito complexas. Então, eu posso dizer com toda tranquilidade que, além da sorte de morar em um lugar do qual parte dos meus amigos literalmente foram mortos, né, ou se envolveram com tráfico de drogas, ou, né, não estão mais aqui por causa de várias questões vinculadas a essa efervescência que na época era o crime organizado ali pelo início dos anos 2000, interiorizado, e eu saio desse local. Eu tive a sorte de conhecer os livros, eu tive a sorte de me fechar nesse local dos livros. Então, ao mesmo tempo que eu estava com os meus amigos, que infelizmente não estão mais aqui, eu conseguia estar em outros mundos também, e me alienar um pouco da realidade. Acho que ler Helena, por exemplo, do Machado de Assis, me colocava em um local do qual era isso, eu lia com tanta pena de acabar que, que eu não queria sair daquele mundo, né? Acho que hoje eu tenho um pouco mais de velocidade para a leitura, mas antigamente eu lia, assim, muita pena do livro acabar. E eu
comecei a escrever muito cedo, mas eu nunca achei que eu fosse eu nunca me coloco ainda hoje como uma escritora, porque eu acho que para pessoas como a gente, vindo dos lugares que nós viemos, nós temos, infelizmente, autoestimas muito abaladas. Nós temos, infelizmente, maneiras de nos ver, de nos olhar, que não são condizentes com a realidade. Como você mesmo coloca, eu sempre estive muito próximo da literatura, assim como estive sempre muito próximo do feminismo, das mulheres. Então, eu escrevo Vizinhas ainda quando eu tinha uns 20 e pouquinhos anos. Vizinhas é um livro antigo, mas ele só foi publicado em 2021. Eu escrevo ele na época da graduação, quando eu estava me descobrindo uma feminista, quando eu estava me envolvendo com o feminismo, e eu queria entender por que era tão difícil para as mulheres essas realidades, e me questionar sobre isso. Beleza, eu consigo ser uma mulher que consegue dizer não, consigo ir para a universidade, aquela mesma historinha de a primeira pessoa da geração a ir para a universidade, não, tudo isso. Mas eu olhava para as minhas vizinhas e isso me deixava, era muito contrastante, né? E aí a escrita era esse local de questionamento de se o feminismo de fato era algo que era possível. Nesse momento era muito esse lugar de questionar esse local do feminismo, né? E então eu começo a olhar de fato para as minhas vizinhas. E as pessoas sempre perguntam, nossa, não sei se vocês leram, mas nossa, as histórias são verdadeiras e tal. Não, não necessariamente. Todas as histórias são verdadeiras, é claro, porque eu criei, então elas existem. Como diz o Manuel de Barros, o papel aceita tudo. Mas as características é de uma pessoa, a história é de uma outra pessoa, o olhar, o andar é de uma outra pessoa, e isso vai se misturando, porque a literatura, para mim, aí eu vou responder a sua pergunta, Débora, a literatura, apesar de várias outras coisas, é sobretudo forma. Então, se escreve escrevendo. Não dá para a gente ficar apenas no mundo das ideias ou da inspiração. Você escreve um texto e aí depois você reescreve o mesmo texto, que depois reescreve o mesmo texto, e assim sucessivamente. Então, escrever, para mim, é um exercício de revisitar-me sempre, e de revisitar aquilo que em outro contexto não fez muito sentido, ou não faz muito sentido. Então, Vizinhas, eu escrevia inúmeros textos de Vizinhas. Aí elas eram numeradas como número 1, número 2, número 3, número 4, e assim sucessivamente. Elas não seguem a ordem cronológica no livro, mas no meu arquivo ainda segue, porque nem todas as vizinhas estão lá. Porque quando eu fui colocar o livro para concorrer a Leão de Blanc, eu achava muito pesado aquelas histórias. Eu dizia assim, nossa, mas só vai ter textos densos, né, nesse nível. Então, aí eu quebrei o livro. Eu quebrei ele em duas partes. Eu deixei a primeira parte mais parecida com aquilo que eu vivenciei na universidade e com aquilo que me forjou enquanto uma leitora, que era algo mais vinculado a uma estética literária mais canônica, eu diria assim, uma linguagem mais nesse caminho. E a outra parte é quando o livro foi lançado em 2021, eu já estava muito envolvida com a literatura produzida na periferia. Então, apesar de não mudar muito de tema, porque os temas continuam sendo densos, eu mudo a linguagem, eu mudo a estética, eu mudo a forma de escrever na segunda parte. Então, a primeira parte, ela é de alguém muito jovem, eu tenho 32 em 2013, 2012, e quando entrei na universidade era 2010, eu não sei nem quantos anos eu tinha direito, eu entrei na universidade aos 17 anos, e foi aí que eu comecei a escrever vizinhas, textos de vizinhas, né? E até hoje eu tenho um arquivo de vizinhas, e eu ainda escrevo textos de vizinhas, ainda é algo do qual é o meu exercício. Mas a segunda parte já tem uma outra linguagem, que é a linguagem mais parecida com Marcelino Freire, com as questões mais da oralidade, com uma escrita mais próxima do que se fala, inclusive mesmo, assim,
como se fala, como se escreve, mas mesmo assim eu não saí de temáticas muito parecidas ainda, como essa questão do racismo, da opressão contra as mulheres, e assim o livro foi forjado, eu inclusive acho ele um pouco não coeso, né? Em 2021, em plena pandemia, na época já estava terminando o mestrado. Vocês estão me ouvindo? Alguma coisa pitou aqui. Sim. Eu estava terminando o mestrado e achava que era minha obrigação, enquanto pessoa que teve acesso à universidade, a escrever. Eu comecei a escrever projetos da Lei Aldir Blanc para todas as pessoas que não podiam ou que não conseguiam. Todos os artistas populares que quisessem se organizar com documentação, eu parava e fazia isso, na Casa de Cultura, inclusive, daqui. E o último texto, o último projeto que eu escrevi foi Vizinhas. Foi o último projeto que eu enviei, assim. E eu envio, eu não envio, e aí eu enviei, e ele passou em primeiro lugar na época. Ele ficou com a maior pontuação, porque era dividido entre região, né? Entre a região metropolitana e os interiores. Ele passou em primeiro lugar. Então, o livro tinha que sair, aí eu fiquei desesperada, é claro, porque, afinal de contas, agora as pessoas iriam ler. E eu lembro que quando o livro chegou, eu tive uma crise de pânico. Eu passei 3 dias sem conseguir dizer às pessoas que o livro tinha chegado. Sem conseguir pensar, eu tinha que dar retorno, assim como um projeto como esse, né? Eu tinha que dar retorno, eu tinha que lançar o livro, era isso que eu tinha que fazer, lançar o livro, e 40% dos livros ficaram com o Estado para poder ir para as bibliotecas, né, de algumas escolas. E os outros livros eu poderia vender, era bem tranquilo isso. Eu sou péssima de venda, ainda bem que eu sou funcionária pública, mas, mas aí eu fiz o lançamento online na época, e no ano seguinte, Vizinhas é indicado como o melhor livro do estado do Rio Grande do Norte, e ele vence na categoria que ele concorre como o melhor livro do estado do Rio Grande do Norte, Vizinhas. Por votação popular. Eu não sei como é que acontece a curadoria, mas é aquele prêmio lá de cultura do estado, e eu nem fui receber o prêmio, porque eu não achava, assim como esses outros tipos de premiação, elas são divulgadas na hora, né? Então, eu jamais imaginaria que o meu livro tinha sido indicado, inclusive a única mulher, o único livro de mulher que tinha sido indicado na categoria de literatura, e iria ganhar. Eu estava concorrendo com o Tácito, meu grande amigo, que votou em mim, não nele, né? E aí eu votei nele, não em mim, então a gente brincava. Ele foi receber o meu prêmio, inclusive, porque ele disse, olha, eu não vou não, porque eu mesmo não vou ganhar. Aí ele dizia, Itamara, você tem que vir. Eu disse, eu não vou. Tu vai, tu tá aí, se ganhar, tu recebe. Eu peguei o prêmio o ano passado, é uma estatuazinha assim. Eu peguei o ano passado com o Tácito, mas eu não fui porque eu não tinha autoestima suficiente para estar num local, no Teatro Riachuelo, do qual eu sabia lá se ia ganhar a premiação, e nem era a minha pretensão. Eu acho que escrever é o meu local, e por isso que eu me sinto muito, às vezes eu me sinto muito invadida nesse local de escrita. Quando as pessoas começam, Vizinhas ganhou uma proporção da qual eu não tive dimensão, né? Eu não tenho dimensão de como Vizinhas chegou a tantos lugares e a tantas pessoas, e hoje é trabalho de academia, tem uma pessoa que já está fazendo agora um documentário não, uns curtas sobre alguns contos de Vizinhas, e isso me deixa num lugar muito desconfortável, por isso que às vezes eu sumo, então, eu sumo literalmente, porque eu não sei ainda, eu acho que eu não sei ainda ser escritora, e aí depois, agora, esse ano, já fazia algum tempo que a editora vinha, a época que eu lancei com a Escribas, né? Fazia algum tempo que a editora vinha querendo um outro livro, outro livro, outro livro. E eu nunca quis lançar um outro livro. Eu dizia, não, eu já lancei Vizinhas, eu estou tocando a minha vida, vou fazer isso. Até que o Otávio, que
organiza a ocupação literária aqui no estado do Rio Grande do Norte, me chamou para participar de uma das mesas principais, junto com a Jaride Arraes, que eu sou, assim, apaixonada. Então, eu estaria em uma dessas mesas, e aí ele disse assim, ai, Tamara, organiza um livro, manda uns poemas que tu tem aí, manda para a editora. E eu mandei, foi daí que surgiu, assim, do Neide, como a gente diria, do nada. Foi assim que surgiu o Corpo Cidade, que eu não lancei, eu apenas publiquei, e eu decidi que não iria lançar. Então, eu decidi mesmo que não iria lançar, conversei com minha editora e disse que, por enquanto, eu não quero fazer isso. Tive uma conversa muito séria com meu amigo, escritor também, meu amigo Manuel Cavalcante, daqui do Alto Oeste, ele é de Paus Ferros, e eu nunca me liguei muito para essa coisa de livro, assim, as pessoas querem, aí as pessoas conversam comigo, fazem entrevista, e eles disse, Tamara, tá na hora de parar de fazer, de brincar de ser escritora, né? Tá na hora de parar de brincar de ser escritora. Ou você faz isso ou não faz. Eu disse, pronto, amiga, então, por enquanto, eu vou dar um tempo. E eu conversei com a minha editora e eu não lancei Corpo Cidade, apesar dele estar pronto. E apesar de ter, acho que tem livro para vender na editora, mas eu mesma não tenho. E ele sairá do catálogo logo em breve, porque eu, particularmente, não sei se eu gostei do resultado do livro, ou não sei se eu não estava pronta para esse livro, ou não sei se não era o momento, e várias outras questões que estão colocadas aí da ordem das coisas que eu ainda não sei. Mas eu sei que eu não gostei desse momento. E acho que a minha decisão de não publicar foi muito emblemática, porque muitas pessoas me procuraram depois disso, assim, para entender o porquê que eu tinha que eu não tinha lançado o Corpo Cidade, né? Não tinha lançado na minha cidade, não tinha lançado em outros locais. Eu sou professora da rede estadual e as directs estavam procurando e não tem, não tinha, então foi bem caótico. Mas eu, por enquanto, estou tranquila com isso. Acho que em algum momento surgirá. Penso que é isso. Eu queria te fazer uma pergunta. Débora, posso me atrever a fazer uma pergunta aqui para a Itamara? Porque quando você está falando, eu fui lembrando assim, de várias coisas, né? Eu não sou escritora, eu sou uma leitora. Não sei se um dia eu vou escrever, já tive alguns rompantes, já alguns pequenos delírios de minha parte, mas nunca me atrevi a pensar em lançar algo, enfim. E aí, eu lembro que eu vou puxar um pouquinho a sardinha para a sala de aula, né? Você é professora, tá em sala de aula, enfim. Sim. E aí eu queria te escutar falando um pouquinho sobre essa prática docente em relação aos usos, né, de literatura em sala de aula, como é que você trabalha isso, se existem escolhas específicas pensadas no público que você tem, se existe, por exemplo, uma escolha de levar só autoras, por exemplo, né, para trabalhar. Eu pergunto isso porque, por algum tempo, eu tinha um projeto muito pessoal, completamente comigo mesma, de só ler literatura escrita por mulheres. Eu passei um bom tempo só seguindo essa coisa, essa regra que eu criei para mim mesma. E eu lembro que quando eu terminava um livro, e aí eu ficava pensando, vou levar isso aqui para a sala de aula, porque tem tudo a ver com o conteúdo que eu estou trabalhando. Aí eu começava, levava, fazia alguma atividade, e depois eu começava um determinado outro assunto e lembrava de um autor, mas nunca de uma autora. Quer dizer, era sempre a jornada do oposto, quer dizer, você tem grandes temas, falando assim da área de história, né? Grandes temas para serem trabalhados da história da humanidade, e aí você fica lembrando de um autor, de uma figura e tal, de Cicrano, mas quase nunca você lembra de uma mulher, né, de uma escritora. Então, quase sempre um movimento de levar a literatura para a sala de aula, trabalhar textos literários, era sempre a partir de inquietações minhas, né, de um movimento que partia dos meus interesses. E aí eu fico pensando, assim, eu que não sou da área de letras, né, eu sou metida por levar questões que não são da minha área, mas, enfim, eu penso muito na questão interdisciplinar, que é extremamente importante. Aí eu queria te escutar, você
desenvolve algum projeto nesse sentido? Como é que tem sido as tuas práticas em termos do ensino de literatura? Porque geralmente é um caminho que costuma ser dividido, né? Tem aquele público que ama as aulas de literatura e tem aquele público que não é muito fã, digamos assim. Sim. Aí você tem que se reinventar, tem que levar uma coisa que de repente dialogue com o que eles estão fazendo hoje, essas questões das mídias digitais, ou então trabalhar no gênero de quadrinhos, ou mangás, né? Enfim, como é que tu tem lidado com esses perfis, né, de público discente? Olha, eu primeiro preciso dizer que no ensino básico, no ensino público, essa divisão entre literatura e as outras coisas que a gente tem que dar conta da língua portuguesa, ela é muito complexa, porque não dá tempo no ano letivo de fazermos todas as coisas que se quer. Né? Então, assim, é muito difícil, às vezes, e a gente estamos vindo de um ensino muito defasado, em especial por causa da pandemia, mas também por vários outros elementos que a gente vai precisar entender, por exemplo, essa lógica né, das mídias, das redes sociais em si, e dessa dispersão que há de você não parar e ler uma coisa específica. Por exemplo, eu vou parar e vou ler literatura feminina, só quero ler isso. Por algum tempo eu fiz isso com literatura potiguar, eu só lia livro de gente que era daqui do Rio Grande do Norte. Depois eu passei a ler só livros que eram escritos na periferia. Eu tenho também isso. Mas eu também tenho que falar a verdade, não dá tempo fazer tudo isso. Eu opto quase sempre por trabalhar literatura com os meus alunos do ensino, eu sou do ensino Fundamental 2, e geralmente eu estou com os alunos do 6º ano, porque eles têm mais abertura para a gente poder fazer leituras coletivas, para descobrir os gêneros literários a partir da leitura. No 6º ano, eu geralmente começo lendo um texto, e aí eu paro, né, na metade do texto, que é para eles poderem querer, né, no outro dia, ir lendo também, ou no outro dia querer saber da história. Geralmente pego histórias das quais eles não conhecem, são alunos de 10 anos, 10, 11 anos, então é muito legal. Mas eu não posso negar o meu lado tradicionalista com relação à língua portuguesa, assim. Eu acho que a gente tem pecado muito em alguns aspectos, por exemplo, de gêneros textuais, de coisas que são meio que precarizadas no ensino básico e que são cobradas a esses alunos quando vai para uma prova externa como o SAEB, como o Enem, como provas de IF. Então, eu preciso que os meus alunos de 6º ano, além de ter o gosto pela literatura, nós temos na escola uma coisa chamada Dia D da literatura, mas nem é por Dia D da leitura, mas nem é porque é algum projeto pessoal, é porque é instituído no Rio Grande do Norte o Dia D da literatura mesmo. Então, as escolas precisam meio que deveriam, pelo menos, né, meio que cumprir isso. A nossa cumpre um pouco nesse lugar. Mas eu também, Rian, pode entrar, só um minuto. Mas eu também tenho esse lugar de querer que os meus alunos de 6º ano saibam todas as classes gramaticais, ou pelo menos quase todas. Eu sou um pouco tradicionalista com relação a isso. Que eles estejam com o livro didático, porque o livro didático é importante. Então, tem vários elementos aí da ordem do que eu não posso e da ordem do que eu quero e do que eu consigo fazer, da mediação entre isso. Mas no meu ensino, assim, do que eu tive, os livros que eu recebi, por exemplo, eu recebi aleatoriamente, ninguém nunca trabalhou com eles. Eu não me lembro de ter tido um professor ou uma professora que, vamos estudar. Não. A divisão do ensino público sobre literatura, produção textual e gramática, ela é muito misturada, ela não dá conta, no ano letivo, dessas questões. Pessoal, só um minuto, que eu vou só abrir o portão para a Rian e já volto. Aí vocês podem até pensar num lanchinho sobre isso. Rian é meu filho, ele está aqui pedindo para abrir o portão. Só um minutinho. Ok. Enquanto isso, pronto. A Débora colocou aqui no chat o link para vocês acessarem e preencherem, né, que é a nossa lista de presença do webinário de hoje,
tá? Aí vocês preenchem bem direitinho, porque o nome, os dados, é o que vai aparecer no certificado de vocês, tá? Lembrando que este encontro, ele está sendo gravado, tá certo? E ele vai ser disponibilizado também no nosso site, tudo bem direitinho. E enquanto a gente espera a Itamara retornar, deixa eu ver aqui. Pronto. Pessoal, inclusive a participação de vocês aí no chat. Fiquem à Isso. vontade para ir interagindo aí no chat também. Quiserem Ou aqui fazer nos perguntas, exato. Voltei. Pronto. Então, acho que com relação ao ensino, eu tenho essa dificuldade de entender que eu não sou, talvez, a pessoa mais inspiradora com relação ao incentivo à leitura, do ponto de vista dele ser meio que exclusivo, assim. Inclusive porque não pode, né? Mas ser uma professora da qual escreve livros para os alunos em si um incentivo, que eles querem ler, por exemplo, Vizinhas é um livro que está na minha escola, na escola que eu trabalho, que eles só podem ler no 8º ano, nem podem ler no 6º, nem no 7º. Porque ele é um livro, a gente decidiu, isso não é uma coisa, não é uma censura gratuita, a gente decidiu que era um livro que era muito denso para um aluno de 10 anos ler, né? Denso do ponto de vista de algumas coisas mais problemáticas com relação a violências, mas denso também porque tem alguns palavrões, então tem algumas coisas que a gente optou por de alguma forma dizer, olha, pode ler, mas quando tiver no 7º, 8º ano, assim, agora no 6º ano, não. Diferente de Corpo Cidade, que aí é um volume de poemas, havia uma cobrança muito grande para escrever um volume de poemas, porque eu sou da terra da poesia e tal, e aí aqui, na terra da poesia, eu escrevo um livro de contos, eu escrevo prosa, e não poesia, né, e não poemas, nesse caso, que é o... esse novo livro é um livro, é um volume de poemas. É verdade, você é da terra dos poetas açuenses. Eu então, olha, terra dos poetas. Eu passei pela UERN de Açu e esse tema é muito recorrente lá nas letras, né? Na pedagogia também é bastante recorrente. Uhum. O que mais, gente? Os repentistas do Açu, Débora está comentando aqui também. Então, há um folclore com relação a essa coisa de Açu ser terra dos poetas, né? Inclusive terra dos poetas. Dos poetas. As poetas, e não das poetas. Isso. Aí agora tem uma lei, claro, uma lei estadual, que virou terra da poesia, mas não pega, porque é terra dos poetas. O que era a terra dos poetas, nesse caso, contextualizando um pouco a Sul, acho que até enquanto, né, vendo essa questão da história mesmo. A Sul era polo produtor, do qual havia uma produção muito grande, comercial, e os boêmios da cidade iam escrever e beber. Tem um barzinho lá no centro da cidade, que tem fotinha das pessoas, Renato Caldas, não sei quem, que bebiam lá e que assim morreram, sabe? Que foram morrendo e viraram. É bem legal. Tem foto deles lá. É perto do buraco do prefeito? Do prefeito, isso. Pronto. Perto do buraco do prefeito. Então, existe um folclore com relação a essa questão da terra da poesia, um estereótipo mesmo, assim, uma lógica de que essa produção é em grande escala, nem é. E, assim, não só não é como ela é problemática. Alguém como eu, que venho de um lugar que não tem o sobrenome, que isso e que aquilo, não dá para ter uma abertura da mesma forma que tem essa linhagem toda de escritores, especialmente escritores, que vem de nomes e sobrenomes muito importantes da cidade. Então, nesse livro, eu critico isso. Eu vou fazer eu faço uma primeira parte literalmente escrevendo sobre essa questão. Na segunda parte, eu vou falar do livro a partir dessa cidade que ninguém vê, dessa cidade do qual eu vivi, dessa cidade da qual eu estive, que é, tipo, a cidade que me constituiu, que não foi esses lugares, né, de poder. E na terceira parte tem uma coisa mais cosmopolita que tem a ver com
essa dinâmica mais existencialista que eu acho que a Débora falou aí, e essa lógica de escrever aqui, ou em Brasília, ou em outros lugares, que era quando eu estava tocando uma tarefa muito específica no movimento feminista, que eu precisava estar em constante movimento, né? Então, é dividido em 3 partes esse livro, mas a primeira é literalmente uma crítica muito ferrenha, assim, à cidade, a essa lógica de terra dos poetas. Tá E aí, fechado. Tamara, você trouxe uma coisa que é muito pertinente, né, tanto na sua fala anterior como também agora, que é o quê? Esse ser mulher em uma terra de poetas, aliás, ser uma contista na terra da poesia, Sim. ser uma escritora que já está aí, de certo modo, estabelecida com reconhecimento aí na capital, em Natal, mas que aí na sua cidade, por nome, você disse que não é muito conhecida, não tem o sobrenome mais popular aí, né, que é aqueles sobrenomes tradicionais Sim, dos... sim. E não só isso, né, é de você estar escrevendo de um lugar e por uma ótica que muitas vezes acaba não sendo ouvida, não sendo vista, que é desse ser lugar, de criticar o que está sendo posto, de criticar muitas vezes essas estruturas, essas questões desse ser no mundo, em contraponto àquilo que é colocado como o que deveria ser os poetas, os grandes nomes, você se coloca em contraponto a isso, de certo modo, né? E aí eu achei muito impactante, porque você trouxe em vários momentos da sua fala o quanto que é desafiador estar nesse lugar também, e que às vezes é meio desconfortável a gente realmente dar a cara a tapa e se dizer, eu estou escrevendo, mas eu não estou escrevendo como vocês disseram que deveria ser feito. Eu não estou escrevendo aquilo que vocês querem ouvir. Exato, eu não estou escrevendo aquilo que vocês querem ouvir, eu estou escrevendo aquilo que eu preciso falar. E Né? que E é você... preciso ser falado, e que é preciso ser dito. Isso. Sabe? Há coisas mesmo o óbvio é preciso ser dito. E isso é algo do qual as mulheres têm que fazer todos os dias. Dizer o óbvio, cobrar o óbvio. Os lugares de silenciamento das mulheres são inúmeros. E de mulheres que vêm dos lugares dos quais eu vim, são muito mais ainda. E eu também opto por escrever uma literatura, que aí eu vou lembrar um pouco Marcelino Freire, que é uma literatura que afronte, mas que ela tenha forma, sabe? Que talvez talvez os escritores de Assus, os grandes escritores de Assus, os grandes escritores de Assus, não percebam, inclusive. Eu lembro que tem um amigo meu que disse assim, uma amiga, na verdade, claro, não vou nem notar que é sobre isso. Não vou nem notar que a primeira parte do seu livro é sobre a cidade. O nome da primeira parte é A Cidade em Ruínas. E ele é um longo poema. Oi? Desculpa. É uma literatura para tirar, provocativa, né, que te tira do lugar comum, que não segue esses cânones. Inclusive, foi muito interessante essa tua fala sobre, olha, a sua terra dos poetas, né, dos poetas, né, faz um bom tempo que eu escuto, né, dessa produção literária, do espaço geográfico, né, ali, da cidade de Açu, e que existe uma identidade já, a suência atrelada a isso. Olha, eu sou da terra dos poetas, eu sou filho da terra dos poetas. Aí, não sei, acho que teve uma vez que eu estava indo para a universidade e eu peguei um motor Uber, e ele comentando sobre isso, mas você sabe que aqui é a terra dos poetas, né? Aí eu fiz, não, eu já ouvi falar já, com certeza. Eu queria aproveitar e pegar um gancho de um detalhe da tua fala, que você disse que, olha, assim como você, teve um tempo que eu estava lendo só autores aqui do Rio Grande do Norte, né, autores potiguares. Aí, assim, uma pergunta que aparece no nosso questionário para as autoras é como você imagina, assim, esse futuro literário aqui, especificamente do nosso estado,
Como é que você vê, assim, em termos de produção, de, de criar esses lugares? Porque, assim, o projeto, ele tem, obviamente, também um lugar muito importante para autores que frequentam algum circuito, né, que já produziram, que já lançaram, que conseguiram entrar, né, nessa área, enfim. Mas ele também se preocupa muito, né? Nós nos preocupamos muito com quem sempre escreveu, que escreve, que não teve alguma oportunidade, né? Seja por edital, seja por financiamento de obra, enfim, de eventos. Então, como é que você consegue enxergar essa produção literária futura aqui do Estado? Quais são as tuas percepções? Em especial de mulheres, né? Acho que é um recorte bem importante a se dizer assim. Eu passei bom tempo eu gastei muito tempo da minha vida lendo obras literárias do Rio Grande do Norte, porque eu sou muito bairrista. Eu acho que a minha cidade é a melhor cidade do mundo, eu acho que acho que o estado do Rio Grande do Norte é o melhor, eu nunca quero sair daqui, não, sou super bairrista, mas muito bairrista mesmo. Gosto daqui, a melhor comida é a comida daqui mesmo. Então, assim, eu comecei a ler porque eu queria entender melhor, em especial, quando eu descobri a Carmen Vasconcelos, que é uma escritora de Angicos, da qual eu lia, assim, copiosamente, chorando, porque ela é uma das melhores escritoras que eu já li. Ela não é a melhor escritora potiguar, mulher, não, ela é uma das melhores escritoras que eu já li. E ela era de Angicos. E eu descobri ela de uma forma muito específica. Estava jogada às traças, literalmente, no lixo da Casa de Cultura. Dezenas de livros da Carmen Vasconcelos, que na época era o livro chamado Destempo. Destempo, é esse mesmo. E ele estava jogado para ir embora, fazer teatro, e aí eu peguei um desses exemplares e levei para casa. Eu não acreditava que aquela mulher era de Angicos. Então eu comecei a ler, comecei a procurá-la, comecei a tentar saber, não encontrava, porque ela mora na capital. E aí depois eu comecei a ler Iracema Macedo, que também não mora aqui, mas é maravilhosa. Aí comecei a ler essas escritoras que foram mais reconhecidas, né? A Marise Castro, a Iracema Macedo, a Carmen Vasconcelos. E, assim, a produção potiguar, ela é muito vasta, ela é muito diversa. E ela não está, assim, como é que eu posso dizer? Ela não é muito valorizada, né? Nós lemos outras coisas de outros lugares, mas acho que se a gente perguntar, quanto livro daqui tu leu, a gente não vai saber responder precisamente, ou o interesse de ler. Então, eu me deparei recentemente com uma escritora das quais eu acho que vocês devem ter entrado em contato, mas se não entrou, eu vou ter que dizer, que é a Fabiane Marques. É incrível, impecável, ela é maravilhosa. Então, eu acho que, respondendo um pouquinho a sua pergunta, eu consigo dizer que a gente tem um futuro bem promissor, porque as mulheres começam a falar, e elas começam a serem ouvidas também, elas começam a ocupar esses lugares, sejam pesquisando literatura, sejam escrevendo e pesquisando literatura. A Fabiane, por exemplo, acabou de ir para o mestrado, no mesmo programa que eu, em literatura. Isso é muito importante. Fabiana uma jovem muito, 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 muito jovem, muito mais jovem do que eu, está na casa dos 20 ainda, e está pesquisando literatura, e ela tem um livro. Eu não vou conseguir encontrá-lo agora e vai me fugir o título, mas ela tem um livro de poesia que é um dos melhores livros que eu já li do Estado do Rio Grande do Norte. Então, sim, nós estamos bem. Agora, nós precisamos fazer com que essas pessoas, né, tenham ecos. E aí eu queria destacar que que os resultados, que, na verdade, em si, o projeto de vocês, eu falava isso para a Débora com muita frequência, de que um projeto como esse
valoriza muito essas pessoas que não são vistas. Mesmo a Carmen Vasconcelos, que é uma escritora maravilhosa, que é consolidada, mesmo assim, poucas pessoas conhecem ela. Imagina a Fabiane, que é uma jovem que está escrevendo agora na contemporaneidade, assim. Então, eu quero destacar a importância do trabalho de vocês e também o quanto é impactante ouvir a Débora dizer dos resultados de pesquisa, que é essa lógica de que mesmo a gente escrevendo, a gente continua dizendo que não é escritora, não, de que não quer participar de coisas assim, não, de que... Eu consigo entender isso de uma forma tão visceral, porque eu me coloco sempre nesse local. E tem gente escrevendo e fazendo coisa tão ruim, e publicando, e achando que está arrasando, sabe? E as mulheres, em geral, têm muito medo disso. Então, esse lance de ser escritora para as mulheres, e essa questão geracional, essa questão de acesso à universidade, né, tem todo o processo do qual está sendo mudado, está sendo questionado. E eu acho, assim, eu tenho para mim que nós vamos mudar um pouquinho esse panorama geral aí da literatura potiguar, porque a brasileira em si, né, a literatura brasileira em si, já tem dado uma guinada muito grande para as produções feitas por mulheres e produções femininas das quais são nesse local não canonizado, né? A gente tem uma produção em alta escala, em alto nível, inclusive, de literatura produzida por mulheres desse país. Débora, você está com o microfone desligado, só para te lembrar. Eu acho que é um pouco disso, Itamara, do que você trouxe. Nós temos uma potência gigantesca. O que nós falamos e o que nós temos para dizer importem muito. Importem muito. E aí a gente precisa reivindicar esse lugar de ser ouvida, né? E aí o projeto ele vem com essa proposta de valorizar justamente essas vozes femininas. Não só aquilo que está sendo dito, mas quem está dizendo, localizar e identificar, né? Quem está dizendo, de onde. Então, nessa perspectiva, eu reitero a importância da sua fala, né? Toda ela, de você se localizar enquanto a sua própria história e trazer aqui, né? Que você é uma mulher, que está escrevendo aí numa prosa em uma terra de poesia, dos poetas, e da gente se localizar e também se acolher enquanto esse lugar, não é? Como você disse, às vezes a gente não se coloca nesse espaço porque antes de chegarmos já nos foi negado muitas vezes. E isso é muito difícil, no sentido de que acaba gerando para a gente um receio muito grande, muitas vezes, de se colocar nesse lugar, de se dizer, eu sou escritora. Clarice Lispector não se dizia escritora. Ela dizia, eu acho que você vai até lembrar da frase, como ela dizia, mas ela, não sou escritora, eu só posso dizer que sou escritora se eu souber escrever. Eu não sei escrever, eu estou aqui fazendo, mas eu não sei o que é isso, eu não posso dizer, então, que eu sou escritora. E é a Clarice Lispector. Então, assim, exato. Para nós aqui, no extremo do mapa do Brasil, nesse oeste, que no nosso extremo nordeste, mas também todo o nosso elefantezinho maravilhoso, olha só o quanto que nós estamos aqui produzindo, quanto que nós temos, né, de elementos importantes a serem ouvidos, falas importantes a serem reconhecidas. E é tão difícil a gente se colocar nesse lugar, é tão difícil a gente estar nesse lugar. E, gente, é difícil, mesmo a gente querendo encontrar espaço para publicar, mesmo mas a gente ali... Só fica brincando, né, de escrever, como diz meu amigo.
E assim, e mesmo assim, a gente buscando, não é fácil entrar no mercado. É um mercado masculino. E mesmo quem não quer o mercado, mesmo quem está escrevendo, apenas para poder se entender, para poder, por necessidade. Às vezes escreve porque precisa. E mesmo isso é negado às vezes. Então, não permitimos. Vamos bater o pé e reivindicar esse nosso lugar, esse direito à fala. E passo então a palavra para a Janaína, eu acho que ela tem aí algumas considerações importantes. Na verdade, eu ia só complementar, né, dizendo que você falou muito dessa literatura de resistência e das mulheres e da literatura que está sendo publicada atualmente no Brasil, me faz lembrar de algumas, e dentre elas está a Conceição Evaristo, né, que tem aí destravado bons caminhos literários, está sendo reconhecida, está cada vez mais com visibilidade, que bom, né, que ela está conseguindo fazer isso, além de outras escritoras também. E, olha só, vou perguntar se tem alguém aqui que deseja fazer comentários, que quer perguntar alguma coisa, porque estamos nos encaminhando agora para o final do nosso encontro, né? Aí, se depender da Débora, a gente fica aqui tomando um café, comendo um bolinho, conversando, assim. Ela é super suspeita para falar, até porque ela também escreve, né? Então, gostaria de saber se alguém tem algum comentário, alguma sugestão a fazer, tem perguntas. Caso não, eu passo agora para a Débora, mas de antemão, Itamara, eu queria super te agradecer pela generosidade do aceite, né, do convite, por você ter pego um tempinho do seu cotidiano, da sua rotina, para estar aqui conosco hoje à noite, participando do projeto. Você certamente vai ficar aí, né, com o seu nome, né, como participação no projeto, ele vai ficar, né, para sempre nele também, que fez parte da trajetória, e é sempre muito, muito bom, assim, ouvir experiências distintas, né, lugares distintos. Eu não conhecia a obra que você falou, o Vizinhas, fiquei super interessada, já estou pensando aqui como é que eu faço para adquiri-lo, porque, né, teve uma grande recepção, uma grande visibilidade, mais do que você imaginava, mais do que você queria, inclusive. Então, assim, sua escrita, ela foi muito potente, né? Ela mexeu com muita gente, e isso é muito significativo. E eu, particularmente, eu reconheço isso como algo muito, muito positivo, né? Então, eu queria te agradecer por estar aqui presente, agradecer a presença de todo mundo aqui mais uma vez, reforçar o convite do nosso próximo encontro, e vou passar agora para a Débora para encerrar, né? E vocês fiquem à vontade também para fazer o último comentário, tá bom? Obrigada, Jana. E mais uma vez, muito obrigada, Itamara. A gente sabe que é um processo aí de formiguinha, e a gente vai aos pouquinhos exercitando, né? É uma pedrinha em cima da outra, e assim a gente vai se erguendo nos ombros de gigantes. Então, mais uma vez aqui, agradecer a Itamara, agradecer as meninas aqui da equipe, as agentes culturais, a Janaína, que é a coordenadora do projeto, a vocês que estão aqui assistindo, meninas, e a quem ainda vai assistir no webinário gravado, mais tarde. Então, esse projeto, aliás, é para vocês, no sentido de que a ideia é plantar uma semente e regar com a ajuda de todos vocês para a gente ter bons frutos mais tarde. Por isso que esse projeto vai para as escolas também, por isso que a gente está indo aí com a proposta de deixar, né, esses nomes, essas falas, essas escritas, para que outras possam estar se escrevendo também, né? Que essa literatura crie raízes nos cadernos infantis nas escolas, e que assim a gente consiga, como a própria Itamara já disse, né, e ir mais longe, a gente conseguir aí ter uma voz mais forte, porque esse futuro literário é potente. Então,
Vamos abraçar isso, reconhecer que todas somos escritoras, mesmo que nem todas escrevam, todas somos escritores da nossa própria história, escrevendo nossas próprias vidas. Então, vamos reivindicar essa autoria, né? Esse lugar de autores e escritoras. Mais uma vez, muito obrigada. A gente está aqui se encaminhando para o encerramento. Então, gostaria de lembrar que quem não assinou ainda o formulário de assinar, por favor. Nosso próximo webinário vai acontecer na próxima segunda-feira, dia 27. Nós teremos aí outro momento com vocês, dessa vez encabeçado aí por Lívia. Agradecendo mais uma vez a participação de vocês por esse momento tão acolhedor, tão rico. Quem não nos segue ainda no nosso Instagram, siga, @mulheresemcenarn. E vocês sabem onde nos encontrar, né? Então, nos procurem. Se vocês conhecem aí mulheres que estão escrevendo no RN, mandem o contato para a gente, ou então mandem o nosso contato para elas, até porque a gente quer se encontrar, quer ter mais momentos como esse. E, por favor, né, quem não enviou ainda os seus materiais, quem ainda não enviou, por favor, envie. Nos respondam, quando a gente mandando mensagem, e-mail, por favor, nos respondam. E com isso, uma boa noite. Meio que a Lívia, ela cunhou um termo perfeito, assim, nos últimos tempos para a gente, que é de agiotas literárias, né? Fui eu que estava chamando a gente de agiotas literárias, somos agiotas literárias. Muito bom. A hashtag batendo. Isso. Eu tô conhecendo o rostinho aí. A Joriana disse que estava em trânsito, estava no aeroporto. Oi, Joriana. Tudo bem, Joriana? Nosso YouTube está sendo gravado, você vai poder acompanhar novamente, quer dizer, vai poder acompanhar, né, assim que a gente publicar, tá bom? De toda forma, obrigada pela presença. E, Tamara, por gentileza, fala as tuas últimas palavras. Tá bom. Então, eu quero reforçar o quanto é importante o trabalho de vocês, o quanto vocês podem potencializar muito mais vozes, né, femininas, vozes de mulheres que estão escrevendo nesse estado. Quero dizer que, sim, nós somos frutos de Conceição Evaristo, né, de escritoras que vieram antes e que só colocam para a gente a certeza de que outras perspectivas de mundo, de literatura e de lugares é possível também. Quero dizer que sim, Vizinhos ganhou uma dimensão da qual eu nunca esperei, e eu tenho que dizer que não há livros disponíveis mais, inclusive porque eu estou parando esse processo, que eu agradeço, que eu aceitei o convite de vocês, em especial, porque eu quero estar entre mulheres em todas as minhas escolhas. Acho que eu falei para a Débora e repito aqui, voltarei em algum momento a publicar, mas agora não é o momento, mas dizer que estar aqui tem a ver especificamente com o fato de que a gente está lidando com mulheres. Eu estou entre mulheres, eu estou segura, eu me sinto segura, me sinto confortável, me sinto bem para isso. E aí agradecer a cada uma de vocês que estão aqui, que puderam participar e que vão ouvir no futuro, ou que, né, verão esse momento no futuro, e dizer assim, por último mesmo, que continuem, porque isso dá muitos elementos para que a gente possa seguir. A gente mesmo, se olhar e dizer assim, nossa, eu posso seguir. É importante. Obrigado de coração a vocês. Obrigada, Tamara. Olha só, a Eliane levantou a mão. Eliane? Se for pergunta difícil, eu não sei responder. Pode falar, Eliane. Estava tentando ligar o microfone. Boa noite a todos. Demorou um pouquinho, assim, a gente, dona de casa, acaba fazendo 500 coisas enquanto escuta um webinário. Mas eu estava vendo aí o depoimento da Itamara, né, falando sobre a questão de ter nascido numa comunidade periférica, das dificuldades de ser reconhecida e tal, e eu me lembrando
Achei muito bacana, Itamara, agradeço demais esse seu depoimento, porque eu acho que para muitas mulheres, eu inclusive, eu escrevo muito, escrevo bastante desde criança, nunca publiquei nada. No meu Instagram eu publico algumas poesias, né? E eu acho interessante que quando eu falo que eu por exemplo, terminei faculdade, formada em Direito, funcionária federal, não sei o que, aí todo mundo dá aquela atenção. Mas quando eu digo que nasci nas Rocas, sou menina das Rocas, que é um bairro bem simples aqui de Natal, né? Hoje até muito popular, mas 50 anos atrás, misericórdia, né? Então, quando eu digo que lá nasci nas Rocas, cresci nas Rocas, que quem é seu pai? Eu disse, meu pai é o seu Manel, minha mãe é uma costureira. Aí parece que você cai no descrédito das pessoas. Aí as pessoas não escutam mais o que você está falando, não escutam mais a sua voz, você não tem mais fala. A sua poesia parece que perde valor. É interessante isso. Então, assim, não só o fato de ser mulher, mas essa parte econômica, ela pesa demais, né? E eu achei muito massa esse seu florescer, assim, eu acho que fantástico. Para mim, eu acho que eu estou querendo publicar meu livro. Quem sabe, meu primeiro livro de poesia. Ai, se Deus quiser, aqui na minha Também queria. sabe, lançar meu primeiro livro de poesia depois de tanto tempo, né? Não. Então, assim, muito feliz de poder participar desse webinário. Eu não consegui entrar nos outros exatamente por causa das atividades domésticas, né, que a gente realiza e tudo. Mas, se Deus quiser, eu quero estar no próximo e em outros momentos com vocês. Isso vai ser maravilhoso, gente. Fantástico. Conhecer as escritoras potiguares, saber como é que a gente faz para adquirir os seus livros, esses livros que vocês estão falando aqui. Eu, sinceramente, a dona de casa aqui está fervilhando de vontade de ler tudo isso, gente. Maravilhoso. Então, muito obrigada por essa oportunidade e seja sempre muito mais, tá? Eu acho que cada mulher aqui é um exemplo, um modelo, um estímulo para todas as outras, todas nós. Valeu. Ah, gente, que lindo. Desculpa eu comentar, assim, sem estar no momento, mas acho que uma das coisas mais bonitas de Vizinhas até hoje é exatamente essa lógica das pessoas que são mais velhas, por exemplo, mais velhas assim como as mães dos meus amigos, né? Que compraram meu livro porque são meus amigos ou minhas amigas, e disse assim, eu vou ler para minha mãe, porque parece muito com a história de fulaninha de tal. Então, isso é muito legal de ouvir, muito legal mesmo. Eu acho que escrever para conformar, para confortar, isso aí a literatura já fez por muitos anos. Nós estamos para outra coisa. Bom, eu queria pedir um último favor a todas vocês, que é o nosso print, a nossa foto do nosso encontro, né? Então, por gentileza, este é aquele momento em que todas nós nos emperiquitamos rapidamente para poder fazer esse registro, tá certo? Estão todas muito aí arrumadinhas. Agora é hora de fazer aquele... Peraí, vou até colocar aqui em tela cheia. Pronto. Não tá muito bonito, não, mas dá certo. Vai dar certo. Aí vocês podem tirar o print de Eu vocês. sou um leão, mulher. Uma leoa, aliás, né? Adorei. Uma tigresa A gente de tem que mim. rugir, tá no nosso direito aí. Então, vamos lá. A Anísia apareceu também. Então, vamos no 3, 2, 1, meninas, tá? todo mundo com as câmeras abertas. Perfeito. Então, no 3, 2, 1, X. Aê, gente, olha só. Obrigada demais pela participação. Vou colocar aqui o print antes que eu perca ele. De vocês. Mais uma vez, foi muito acolhedor, é um espaço que a gente pode conversar e desconstruir. Eu estava pensando agora, desconstruir a ideia até mesmo de que a gente tem preconcebida do que é ser uma escritora, né? É importante, eu acho que no final do projeto a gente vai conseguir lidar com os resultados nessa perspectiva, que são várias facetas, né? São várias histórias, várias iniciativas, então a gente tem escritoras aí menores de idade que já foram coletadas, até mulheres com mais de 60, 70 anos. Amanhã eu vou entrevistar uma senhora de mais de 70 anos, uma querida que me convidou para tomar um chá na casa dela. Então, eu vou lindamente comer o meu bolinho com chá e entrevistá-la, né, a Taurina que agradece.
Então é isso, gente. Obrigada demais. Eu vou colocar aqui para parar de gravar. E é isto.